Oi, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar o nosso conteúdo de Química como introdução à Química. Bom, as transformações das matérias, elas podem ser químicas ou físicas. Uma transformação química é quando ela altera a composição da matéria, ou seja, a característica química das substâncias são alteradas. Por exemplo, na imagem aí temos uma corrente enferrujada. A ferrugem é feita a partir de uma reação que se chama oxidação do ferro. Então, o ferro originalmente, ele tem como símbolo Fe e é encontrado na natureza normalmente como Fe2. Depois da sua oxidação, se forma o Fe2O3. Então, altera essa composição química da substância inicial. Então, é uma transformação química. Já as transformações físicas não vão alterar a composição da matéria. Então, a gente tem aqui o derretimento de um gelo. O gelo, o vapor de água ou a água líquida, vai ser sempre H2O. Então, não vai alterar a composição química, sendo sempre água e uma transformação física. As equações de uma reação química são constituídas de reagentes e produtos. Então, no primeiro exemplo, eu tenho C mais O2, que é o carbono mais o oxigênio, e eles vão ser os reagentes, e como produto eu tenho CO2, que é o dióxido de carbono. E é importante saber também que o número das substâncias ele tem que ser igual nos reagentes, tanto nos produtos. Então, no segundo exemplo, eu tenho 2H2 mais O2, que são os reagentes, e como produto eu tenho 2H2O, que são duas águas. Então, contando aqui, se eu multiplicar o 2 vezes 2, os dois do hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios. Olhando aqui no produto, eu também tenho 4 hidrogênios, porque eu consigo multiplicar os dois. E o oxigênio também tem o 2, assim como nos reagentes, porque esse 2 na frente ele vai multiplicar toda a molécula que vier depois. Estados físicos e agregação de partículas. No estado sólido, as partículas estão bem próximas umas das outras, formando redes de longa extensão. Redes são umas partículas conectadas umas com as outras. E ele também possui forma e volume definidos e uma alta organização. E ele também não vai se movimentar, porque as partículas estão muito próximas umas das outras e impedem esse movimento. Já no estado líquido, as partículas estão um pouco mais afastadas uma das outras que no estado sólido. A sua forma é muito variável e a energia interna é mediana, porque as forças de atração entre as partículas são medianas, ou seja, elas não são nem muito próximas, nem muito afastadas. Elas estão médias e seu movimento também é médio. No estado gasoso, as partículas estão totalmente afastadas e apresentam uma grande movimentação. A força de atração entre elas é muito baixa e há uma grande desordem, porque uma partícula vai se movimentar independente da partícula vizinha. Com o aumento ou diminuição de temperatura, a substância pode mudar o seu estado físico. E essa temperatura específica que vai mudar o estado vai alterar de acordo com a substância. Por exemplo, a água, ela tem a sua temperatura de ebulição a 100 graus e a temperatura de fusão a 0 graus. Vamos olhar melhor essa temperatura no segundo esquema. No estado sólido, passando por uma fusão, passa para o estado líquido e passando para o gasoso é uma vaporização. E ao contrário, do gasoso para o líquido, condensação, do líquido para o sólido, solidificação. Também tem o caso de passar diretamente do sólido para o gasoso, que é o exemplo do gelo seco. E, nesse caso, do sólido para o gasoso ou gasólido para o sólido, os dois vão chamar sublimação. O diagrama de fases, ele mostra a fase que a matéria vai apresentar dependendo dos valores de pressão e temperatura. Então, se eu coloco uma determinada quantidade de pressão e de temperatura, eu olho o ponto que vai resultar e vejo se ela vai ficar na região sólida, na líquida ou na região do vapor ou região gasosa. Esse ponto do meio, que está representado aí como P, é o ponto triplo. Nesse ponto, as três fases da matéria coexistem, ou seja, a substância ela vai ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. No exemplo da água, o ponto triplo da água é a 4,58 milímetros de mercúrio de pressão e a 0,01 graus Celsius de temperatura. Nesse ponto, a água vai ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. O ponto representado aí nesse diagrama pelo número 2, ele é chamado de ponto crítico.
é quando há pouca diferença entre a fase líquida e a fase gasosa. Então, a substância não vai ser representada nem como líquida, nem como gasosa. Ela vai ser chamada de fluido supercrítico. Próximo tópico é a volatilidade. Volatilidade é a facilidade que uma substância tem de passar do estado líquido para o estado gasoso. Essa propriedade ela vai depender das interações que existem entre as moléculas do líquido e elas podem ser influenciadas pela variação de pressão ou temperatura. Um exemplo de líquidos muito voláteis são perfume, acetona, álcool, eles evaporam facilmente em temperaturas ambiente. Classificação de materiais. Substância, ela é sempre representada por fórmula e ela é uma forma constante de matéria, ou seja, suas propriedades constantes são a densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e etc. Uma substância é simples quando ela apresenta apenas um elemento químico, é o exemplo do O2, porque ela tem apenas o oxigênio como elemento. Substância composta, ela apresenta mais de um elemento, como o H2O, que ela possui como molécula o hidrogênio e o oxigênio. Uma mistura é um material constituído por duas ou mais substâncias. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Vamos analisar essa terceira imagem aqui. Ela é uma mistura homogênea. Por quê? Uma dica para perceber é o que a gente vê nessa mistura. A gente percebe só um líquido em azul. Ele aparece um só e homogêneo, então é uma mistura homogênea. Já na heterogênea, a gente vê esse exemplo aqui da água com óleo, que é a última imagem. A gente vê claramente duas substâncias, a água e o óleo. Então, isso vai ser uma mistura heterogênea, porque eu percebo duas fases distintas. O último tópico são os processos de separação de mistura. Numa mistura heterogênea, eu utilizo o processo mecânico. Entre eles, tem como exemplo dissolução, decantação e filtração. Por exemplo, se eu quiser separar a água da areia, eu utilizo a filtração, porque eu vou filtrar, a areia vai ficar numa parte e a água na outra. Numa mistura homogênea, para separar, eu preciso passar por transformações físicas. Então, podem ser destilação simples ou destilação fracionada. No petróleo, por exemplo, quando eu retiro ele das jazidas, eu preciso passar para destilação fracionada para retirar as impurezas e transformar ele em vários componentes. Então, em cada fase dessa destilação, ele vai se transformar em componentes diferentes, desde o asfalto até a gasolina, e vários outros no meio desse que a gente utiliza no nosso dia a dia. Com isso, a gente encerra a nossa aula e eu espero que tenha dado para entender bem essa introdução à química. Até a próxima aula!